Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Helene do Colégio Ampliação e a gente está dando seguimento aí aos conteúdos da apostila. O primeiro conteúdo aí, ele vai falar sobre símbolos, né? Que é aqueles desenhos que em qualquer parte do mundo, independente da língua ou da cultura, você pode compreender. Então, o pare, o de wireless, ou até mesmo de reciclagem lá, que é o que os exemplos mais ou menos que a apostila trouxe. E como os artistas passaram a utilizar desses símbolos, porque existem também símbolos pops. Então, por isso, pop art. Então, nós temos lá, retomando, né, o Andy Arrow, que trabalhava com os símbolos pops, que eram os artistas do período, em específico a Marilyn Monroe e o Elvis Presley, e alguns produtos que apareciam demais na publicidade. E nós temos daí também do pop art, outro artista, que é o Roy Lichtenstein, que a gente, professora, passou na última aula, no qual ele vai trabalhar com história em quadrinhos. Então, todas as imagens que ele elaborar vai ter esse tratamento aí de história em quadrinho, que é o quê? A onomatopeia, balão, contorno muito forte do preto e também as cores primárias, ok? Continuando, a professora até na última aula, a professora falou, né? Olha, veja bem, não é de agora, né? Não é da pop art que utilizavam coisas do cotidiano, do dia a dia, coisas, né, que a gente tira de algum lugar e coloca como arte, não é de agora. Então, na página 369 vai ter um movimento artístico chamado dadaísmo. E o dadaísmo, ele vai ser um movimento ali surgido no início do século XX, 1915, 1917, e eles vão partir da lógica, quer dizer, sem lógica nenhuma. Eles vão criar a anti-arte. Então, vai ser um primeiro movimento aí conceitual que a gente chama. Professora, o que é isso, a arte conceitual? É aquela arte que não está presente de forma clara no nosso rosto, assim, né? Na nossa visão. Ele está meio que entre linhas. Então, aquela obra, às vezes, quer passar uma mensagem para a gente, e é através de metáforas. Então, a anti-arte, então, também vai ser um grupo de artistas que eles estão cansados de galerias de arte, de críticos de arte, de tela, de pintura, de escultura, aquela coisa muito clássica. E eles vão começar a propor coisas diferenciadas. E esse diferenciadas vai vir um termo chamado ready-mades. Gravem aí, gente, vocês vão ver até o ensino médio. Ready-mades. E o ready-mades nada mais é, né, o termo aí objeto pronto. O que eles vão fazer? Muito parecido ali com o Andy Arrow, de pegar uma imagem lá de pop, né, da Marble, do Elvis, e vai colocar na exposição, vai dar um tratamento e vai colocar na exposição. Mas os dadaístas não, eles vão pegar algo pronto mesmo e vão colocar para expor. Então, obviamente, os críticos de arte vão detestar, as galerias vão abominar, e dessa forma eles vão, não, chega disso de fazer sempre essa arte bonitinha, essa arte só para gente rica, vamos elaborar umas coisas diferenciadas. Então, até tem um jeito que eles elaboravam até, não que elaboravam, né? Ia para outros campos também da literatura, porque eles começavam a elaborar também poemas dadaístas. Gente, muita doideira. Então, eles recortavam várias palavras do jornal, várias, colocavam num saco, sacudiam, e daí eles iam montando, né, aquele poema a partir aquelas palavras aleatórias. Então, quando pensarem em movimento artístico dadaísta, tentem ligar com algo sem lógica nenhuma. Não pode ter lógica nenhuma. Eles vão usar um termo que é no sense, que é, ou seja, sem lógica. Então, um dos exemplos que a professora pode falar para vocês é tipo Alice no País das Maravilhas. Eu sei que muitos devem ter assistido o filme, e obviamente aí o cinema, né, o Hollywood, ele vai tentar colocar aí um linear, né, uma história lá que tem começo, meio e fim. Então, para você compreender. Mas se você for ler o livro,
da Alice no País das Maravilhas, você vai perceber que ele é meio sem lógica, sem pé nem cabeça. Então, não é considerado dadaísta, mas eu estou dando um exemplo de como é ter uma produção sem lógica. Então, dadaísmo, nós vamos ter os ready-mades, e daí vai surgir um artista também muito importante para a arte, que é o Duchamp. Duchamp, ele vai, nossa senhora, causar maior espanto aí nas galerias de arte com o urinol. Então ele pega o urinol, ele vai pegar, porque os ready-mades, quando você pega um objeto para transformar ele em arte, tira ele do cotidiano e insere em um ambiente artístico, esse objeto tem que ter determinadas características. Tem que ser desprovido de estética. O que é isso? Um objeto feio. Ele precisa ser feito em várias séries, entendeu? Não pode ter um diferente do outro. Por exemplo, artesanato, independente se você compra lá uma xícara de artesanato. Cada uma vai ser diferente, porque o artesão pegou de alguma forma, elaborou daquele jeito, a temperatura, o clima, o humor do artesão. Mas em indústria, gente, tudo frio, tudo feito do mesmo jeito, e então precisa ter essas duas características para ser um handmade, desprovido de estética e também precisa ser produzido em série. E daí, voltando falando do Duchamp, o Duchamp, né, ele vai criar a fonte. Ele vai pegar esse urinol, vai colocar na galeria de arte, tudo de forma bastante esquematizada, porque obviamente a galeria jamais aceitaria, e ele vai colocar o nome como a fonte. Ele só inverte lá a posição do urinol. Então, professora, pelo amor de Deus, sério? Sério. E sabe quando vocês fazem aqueles questionamentos? Ai, isso aí é arte. Ai, sério que isso daí? Pare, meu sobrinho de 5 anos faz isso. Sabe esses pensamentos? O Duchamp tinha. E a forma que ele achou de criticar a arte era colocar a fonte na galeria para falar para os críticos de arte: ó, gente, para. Vamos, posso dizer, deixar mais acessível a arte. Vamos deixar menos tão tradicional a arte. Então, vai surgir aí o Duchamp com umas ideias da arte conceitual, ok? Então, a professora vai deixar, né? Ali na apostila ele pede que você pegue um objeto e transforme, mas não há necessidade. Então, outra coisa também, o dadaísmo vai surgir o surrealismo, vai vir uma série de outros estilos a partir desse movimento artístico. Agora a professora vai passar uma série de imagens que retratam aí handmades. Então vocês vão ver que algumas características são de coisas que não tem lógica, que é aquilo que a professora estava falando no vídeo. Então, por exemplo, essa escada parecendo um balanço. Então, a escada é algo do cotidiano, o balanço também, ele uniu aí em um único objeto. A próxima imagem, vejam só, isso aí já é um tratamento digital. Então, eles colocam aí o desenho não, né? A fotografia de um compasso. E o compasso, ele é um objeto do dia a dia aí da gente. E normalmente ele faz o quê? Círculos. Só que vejam só o desenho que eles inserem junto. Um quadrado, então isso também não tem nem pé nem cabeça. O próximo, vejam só, é um óculos para um único olho. Então, ele é um objeto do cotidiano, eles mudam algumas coisas e deixam bastante irreal. Então, é isso, pessoal. Algumas ideias por aí. Na próxima aula, a gente vai elaborar uma produção plástica com desenhos, né? A partir desses conceitos. Até mais, meus queridos!